sejam todos muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje tenho a honra de receber novamente uma grande parceira de jornada, Shirley de Oliveira, do Felicidade Sustentável. Shirley, seja muito bem-vinda. Helena, que alegria, que contentamento, e contentamento é felicidade, poder estar participando mais uma vez desse programa que tanto inspira a mim e a tantas pessoas. Muito obrigada pelo convite. Que gostoso. A gente falou muito de felicidade na nossa primeira conversa, mas hoje ela ganha um sabor diferente, porque você acaba de voltar de viagem do Butão. E você fez um texto que eu fiquei muito emocionada com o relato de viagem. E eu fiquei sentindo que todo mundo precisava saber um pouquinho mais sobre a sua viagem e sobre o Butão, sobre os ensinamentos que esse país tem a respeito de felicidade e contentamento, como você trouxe, mas também de é possível viver de um jeito diferente do que a gente vive, que foi a primeira sensação que eu tive lendo o seu texto, assim, caraca, existem culturas que valorizam coisas diferentes do que a nossa cultura fica valorizando. E talvez por conta disso vivam, desfrutem de estados mentais diferentes e mais prazerosos também. Conta desde o começo, Chips, como você foi parar no Butão, e aí a gente vai entrando em tudo que aconteceu depois disso. Pois é, em 2019 para 2020, eu fiz um mural dos sonhos, aquele mural que você projeta, que você intenciona, e lá estava o Tiger Nest, que é um dos templos budistas encravados numa rocha, o mais difícil acesso, né? A chegar até ele são 5 quilômetros para ir, 5 quilômetros para voltar num despenhadeiro que tem cachoeira no meio. E eu falei assim, um dia eu vou conhecer esse país, pequeno país, situado ali aos pés do Himalaia, entre China e Índia, porque foi lá que nasceu o conceito, o construto de FIB, Felicidade Interna Bruta, que para eles é DNA, Grow National Happiness, e esse país que colocou, né, na ONU esse possibilidade de se falar de felicidade, de falar de bem-estar e de trazer uma metodologia sobre mensurações de felicidade de um povo, de um coletivo, né? Saindo da felicidade individual, muito ocidentalizada, como a gente conhece, pautada no ter coisas, no materialismo, e indo para uma visão mais espiritual, ou, se a gente não quiser usar essa palavra, pautada em valores como compaixão, como generosidade, como simplicidade, como muito respeito e suficiência. Também foi uma expressão que eu ouvi lá. Então, se você tem o suficiente, por que que você fica correndo atrás de tantas coisas que você sabe que no fundo, não vai te trazer esse estado de contentamento? E então, o ano passado, no Congresso Internacional da Felicidade, o ex-ministro da Educação do Butão estava presente. E eu tirei uma foto com ele e eu falei: então, vamos para o Butão, vamos conhecer o país da felicidade interna bruta, que não é considerado o país mais feliz do mundo, mas é um país muito comprometido, Helena, em criar as condições de florescimento humano, pautado lá nos 9 domínios do FIP, considerando ali saúde, educação, uso do tempo, estilo de vida, né? Vida comunitária, cultura. A cultura no Butão ela é muito forte, ela é muito rica, e isso também me chamou bastante a atenção. Então, assim, como é que esse país tão pequenino consegue ser projetado para o mundo, para a ONU? E aí a resposta é: alguém teve uma visão um dia, que foi o quarto rei do Butão. E a importância de alguém ter uma visão e acreditar nessa visão e depois se abrir para a construção, né, das possibilidades de implementação. Então, eles mensuram o FIB a cada 5 anos. A última mensuração foi em 2022, enfim, era para ser em 2020, mas em 2022 eles mensuraram para continuar avaliando quais
estão, né, quais são as condições para que o povo viva uma vida melhor. Então, isso foi o que me levou para o Butão, querer conhecer mais profundamente o FIB. E aí o Butão me atravessa. Me atravessa por causa da natureza, porque é um país montanhoso, e eu amo montanha. É um país coberto por uma floresta, banhado por um rio né, cujas águas vêm do Himalaia. Então, é um lugar muito especial e em termos de cobertura, né, da natureza, enfim. E isso já causa um impacto, e a gente teve um banho de floresta, uma experiência de banho de floresta, de caminhada meditativa. Então, o ambiente externo, ele nos convida à apreciação, nos convida à contemplação. E também não tem a pressa que tem aqui em São Paulo, né? É um outro tempo, é um uso do tempo com uma outra frequência, é muito diferente, assim. Estou sentindo, inclusive, essa diferença, sabe? Desse voltar. Como é que é isso aqui? Voltar para essa outra frequência, para essa, né, sociedade de pensamento tão diferente. Então, dá para a gente se inspirar muito no Butão em muitas questões, pelo FIB, pela própria natureza, mas, sobretudo, pelos valores que eles alicerçam os seus saberes e as suas práticas. Agora, eu acho muito curioso que você se encantou lá no Butão pela visão, né, de um homem, então de um monarca que tem essa ideia de se a gente, em vez de medir só o produto interno bruto, né, de um país, só a produção e o lucro, a economia, ok, isso tem a sua importância, mas em vez disso a gente medir também a felicidade. E você usou isso, foi um homem que teve uma visão. E você foi parar no Butão também por conta de uma visão, no caso estruturada ali, né, um mural do sonho que você se visualizou visitando esse templo. Como hoje para você, você enxerga, Chiles, que a gente tem talvez uma lição de casa de reaprender a sonhar, assim, sabe? De começar a ampliar os nossos limites para poder imaginar cenários diferentes e situações diferentes. E como é primeiro sonhar e aí depois, a hora que você chegou, você foi a esse templo, por exemplo, qual que foi a sensação de, de ver o sonho realizado de alguma forma ou ele ensina outras coisas para além do que você tinha visualizado? É interessante esse poder do sonho, porque assim como o quarto rei do Butão teve essa visão e esse sonho, antes de chegar no Butão, a gente passou por Nova Delhi e a gente visitou a casa onde o Mahatma Gandhi viveu e foi assassinado. E também foi uma experiência que me atravessou, que me emocionou. E aí, o que me traz é isso, o poder desse sonho. E desse sonhar, que não é sobre um sonho egóico, mas um sonho da melhoria de vida das pessoas, da melhoria da qualidade de pensamento, da qualidade de emoções, da qualidade das relações. Como é que a gente pode sonhar uma regeneração do nosso sistema, né? E então, primeiro, a capacidade da intenção, da visão, e mesmo entendendo que não é fácil, e mesmo entendendo que não, que tem muitos desafios, porque o Butão também vive o desafio da modernidade, da tradição, do materialismo e da espiritualidade, também tem esse desafio, mas é a consciência, né? Você ter consciência dos desafios e continuar seguindo. Então, a realização de um sonho vem de você intencionar, acreditar, continuar seguindo e, né, fazer também o que precisa ser feito para que ele se concretize, se realize, porque assim como a felicidade não cai do céu, nenhum sonho se realiza se a gente também não continua, né, trabalhando, atuando para que essa realização aconteça. Então, sobre o Tiger Nest, foi muito interessante, porque ele é muito desafiador para chegar lá. Tem gente que sobe a cavalo, né? E aí, além dele ser distante, tem um outro ponto que chama Paradise, que é acima dele. Então, você vai nesse outro ponto, nesse outro templo, para ver o Tiger Nest de cima.
e ter uma visão completa de como ele foi ali, né, construído dentro de uma rocha, né, sobre uma rocha imensa. E a gente foi, eu decidi ir com uma parte do grupo para o Paradise, vamos para o paraíso, gente, e é verde em cima, né? É algo assim já mágico. E quando a gente voltou, a gente viveu uma experiência que foi, não tem ingresso para vocês entrarem. Tinha ingresso, mas depois, enfim, aconteceu um rolo. E a nossa guia chorou muito e a gente teve compaixão, porque a palavra que a gente mais ouviu no Butão foi compaixão. E naquele momento que um desafio maior estava acontecendo, a gente então sentiu compaixão, porque a culpa não era dela, e ela tentou resolver de várias formas, e para 3 pessoas, estávamos em 4, que não poderia ter acesso ao Tiger Nest depois daquela imensa, né, dedicação e caminhada, enfim, subidas e descidas, veio um acalento no coração, uma calma de que tudo é como tem que ser. A gente tá, e isso foi no último dia. Talvez tivesse sido no primeiro dia, essa calma toda não tivesse acontecido, mas era o último dia. Era o nosso último momento ali. E aí, como é que você recebe uma informação de que você se dedicou tanto para subir naquele lugar e você não vai entrar naquele lugar, né? Só que eu acho que a gente estava tão, enfim, transbordante de alegria, de amor, de contentamento, enfim, né? Dos melhores valores e sentimentos humanos, eles existem e estão em nós. Talvez nem todos os dias nós acessemos eles, mas ele é a nossa centelha divina. E a gente falou, tá bom, 3, né? 3 participantes, eu uma deles. Eu não ia Uhum. entrar naquele meu sonho. E, gente, e praticando uma atitude mindfulness, que é a aceitação, a gente ficou tranquilos, né? Ficamos tranquilos. E, por um milagre, 3 ingressos apareceram de um outro guia que estava lá dentro, que saiu e que ofereceu 3 ingressos para a gente poder entrar. Você acredita nisso? Eu fico Então, arrepiada. coisas mágicas acontecem, mas a magia tá em nós. Como que eu aceito o desafio? Como eu atravesso esse desafio? Como eu não vou sentir raiva? E como é que eu vou sentir compaixão por alguém que fez tudo certo, mas que naquele momento, por algum motivo, alguma coisa não deu certo? E foi sentindo essa compaixão e que eu acredito que a graça veio. E quando a gente entrou, a Valentina, que era uma mexicana, falou: como é que vocês entraram? O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não iam entrar no Tiger Nest? A gente falou assim, mas era para a gente estar aqui, né? Então, essa foi uma coisa que aconteceu no último dia e que também nos trouxe uma lição. Como é que você, que a gente, né, eu já ouvi várias vezes aqui na Jornada da Calma, como é que você reage com aquilo que acontece? Porque é sobre esse estado interno. Então, como a gente estava nutrindo calma, amor, afeto, inspiração, compaixão, gratidão, então essa era a nossa frequência. E aí as coisas aconteceram. Como é que a gente vive isso aqui no nosso mundo, na nossa correria de São Paulo? É um desafio maior, mas eu, né, estou sentindo que é esse cultivo que a gente aprende sobre felicidade, uma construção diária, que é uma construção diária do nosso autoconhecimento, como é que eu olho para mim, como é que eu cuido, né, do meu conteúdo mental, do meu conteúdo emocional, das minhas atitudes, das minhas ações, como é que eu fluo na vida. Eu acho que felicidade é sobre fluir. Só que a gente não aprendeu a fluir. Só que o povo butanês aprendeu a fluir desde criança, né? Com a cultura da generosidade, da compaixão, da amorosidade, e eles têm os desafios deles. Mas é como se eles conseguissem voltar para o centro com mais agilidade, porque o treinamento foi mais, é, né, foi mais direcionado, digamos assim. A gente foi para uma escola lá e foi um grande momento também
E eu perguntei para um professor, as crianças têm depressão, as crianças têm ansiedade, eu estava muito curiosa para saber se existia isso no Butão, e eu perguntei para duas pessoas diferentes. E esse professor, ele disse, sim, isso existe aqui, mas a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre as emoções, a gente faz rodas, a gente acolhe, e a gente acolhe e ensina a cultivar as emoções de valência positiva, mas a gente também acolhe e investiga por que que essas emoções, como raiva, inveja, ciúmes, elas aparecem, ou mesmo ansiedade. Então, essa é uma diferença dentro dessa cultura, o acolhimento por entender que isso é da mente, ou é das emoções, ou é da vida. Então, esse acolhimento acontece na escola e esse acolhimento acontece com os pais. Então, não tem casos, né, mais graves, digamos assim. E aí, para nossa guia, para a Quesan, eu perguntei como que é a questão de depressão e de ansiedade aqui no Butão. E aí ela falou, eu tenho 39 anos e antes da pandemia eu nunca tinha ouvido esse nome, depressão. Nunca tinha ouvido, né? Depois da pandemia, a Uau. gente sabe de casos que, né, de relatos. Eu falei, então, alguma coisa esse povo está fazendo que pode nos ensinar, está fazendo, né, está caminhando dentro desses valores, e o Quinto Rei do Butão fala, o FIB pode ser muita coisa para muitas pessoas, para mim, é desenvolvimento com valores. Olha que coisa linda, né? Um rei Incrível. pensando no seu povo, na sua comunidade, desenvolver, mas sem perder o valor, sem perder esses valores, sem perder esse embasamento. Então, por mais que seja desafiador para o momento do governo butanês, eles continuam, né, por essa questão de abertura de mercados, eles têm celulares, enfim, não vi crianças com celulares, mas eu vi monges com celulares nas escolas e templos, né, tem. As crianças também têm, mas eu acredito que o embasamento, né, cultural e, enfim, essa base do budismo muito preocupada com essa psicologia da mente e entender essa investigação de tudo que essa mente traz, traz uma qualidade de presença, traz uma qualidade do que é suficiente, traz uma qualidade de muito respeito pela natureza, pelas pessoas, pelos anciãos. Então, esse senso de comunidade que o Butão tem, e que foi uma construção, né, aí cultural enfim, de séculos, né, traz para mim, que também foi uma coisa que me chamou muita atenção, a qualidade do tratamento das pessoas, sabe? É diferente, não é uma educação, não é sobre ser educado. Não é um protocolo, assim, Não não é é um um... protocolo, é um sentir, é tão bonito ter vivido, sabe, assim, ter vivido isso, que às vezes eu não consigo nem encontrar palavras para conseguir transcrever a qualidade da presença, da atenção, de um servir do coração. Acho que eu poderia tentar traduzir por isso. E é muito bom ser recebido assim. E aí eu entendi por que que o Butão é considerado um Shangri-La, sabe? Shangri-La. Numa Sim. palestra que a gente foi, assim, as pessoas procuram o Butão por causa do FIB, por causa dos Himalaias, por causa do budismo, mas por ser considerada Shangri-La. Então tem uma evolução, sabe, espiritual, tem uma evolução de valores bem bonita, assim, bem admirável, bem inspiradora, bem inspiradora. Nossa, é muito inspirador te ouvir falar, Shirley. Eu acho que você estava preocupada de não estar encontrando as palavras, mas as sensações estão vindo todas. Fica tranquila que acho que não só eu, mas todos os ouvintes do Jornada da Calma estão já pesquisando no Google, ok, como ir para o Butão nas próximas férias. Mas quando você fala dos valores, né, e eu achei curioso quando você deu o exemplo sobre a visitação, que você disse foi no último dia. Talvez se tivesse sido no primeiro dia, eu ainda não teria cultivado tanto esses valores a ponto de conseguir praticar ali a compaixão de uma forma tão genuína e ser, enfim,
não é uma recompensa, né? Mas acontece quando a gente Uhum. pratica de fato uma coisa muito bondosa, o universo parece que se alinha de uma forma que aparecem lá os 3 ingressos que faltavam aparecer. Mas quando você fala sobre esse período, então, né, da viagem, que você ficou cultivando esses valores, que são valores que eu te conheço, eu sei que você já estuda aqui, eu sei que você já é absolutamente dedicada a eles no dia a dia. Então, a compaixão, a contemplação, o próprio contato com a natureza, quando você contou do banho de floresta. O que que a gente pode, talvez, aproveitar dessa experiência de ir para um lugar diferente, para intensificar uma coisa que a gente já tem? E também como a gente pode ser realista, assim, porque às vezes, até quando a gente ouve, né, é uma Shangri-La, parece que, ó, eu não vou praticar nada disso no meu dia a dia, eu estou aqui metendo o pé na jaca, literalmente, deixando tanto a minha mente quanto as minhas emoções é, dominarem as minhas reações, eu estou aqui muito reativa, mas aí, quando eu for pro botão, aí lá tudo vai resolver. Como você acha que a gente pode, enfim, ser realista em relação às nossas expectativas, mas ao mesmo tempo aproveitar? Porque eu sinto que às vezes parece que dá um gás, assim, né? A hora que você está imerso numa cultura que é diferente, você fala, nossa, então tem mais possibilidades, assim, né? Enfim, acho que talvez pontos positivos também que a gente pode aproveitar dessa experiência, né? Que interessante que você traz, Helena, porque eu acho que eu só consegui também sentir o que eu senti, e ontem eu fiz uma masterclass e eu falei, eu estou trazendo não algo científico sobre FIB, mas algo da minha vivência, do meu sentido, da minha experiência, porque eu me emocionei muito em muitos momentos da natureza, de estar na natureza, no banho de floresta, com as crianças, ou em templos que eu entrei e que eu estava ali sentindo energia. Então, eu acredito que eu só consegui sentir isso lá porque houve já uma prática aqui. Porque aí ontem, nessa masterclass, eu falei, cada um dos 17 integrantes dessa expedição entendeu e sentiu o botão de uma forma diferente. Então, e tá tudo bem, e tá tudo certo, e todo mundo vai sentir e perceber sempre diferente, né? Todo mundo vai ouvir esse podcast de uma forma diferente também. E isso é da belezura humana, né? Mas o cultivo diário, a gente se comprometer com esse cultivo de bem-estar, que alguns podem chamar de florescimento e outros de felicidade, tudo bem, o nome que a gente queira dar, é um compromisso que a gente, né, pode ter conosco, né, com a nossa essência, com a nossa alma, com a nossa experiência mais profunda. E saindo, né, da nossa, enfim, também superficialidade de olhar para o mundo apenas como ele foi nos ensinado, dessa única forma, achando que só essa forma existe. E não existe só uma forma. E eu aprendi com você também a questão dos caminhos possíveis. Quais são os caminhos possíveis para cultivar calma? Quais são os caminhos possíveis para cultivar bem-estar, para cultivar felicidade, para cultivar saúde? Há muitos caminhos. Quais caminhos eu quero trilhar? E aí eu vou trazer, né, uma experiência que a gente teve com Rinpoche, né, que é um líder religioso num lugar lindo. E aí a gente sempre recebido com chá, com biscoito, em todos os lugares que a gente entrava no Butão, tinha essa primeira oferenda, sabe? Eles são cheios de rituais e isso é muito gostoso também, né? Receber esses rituais e com essa qualidade emocional interna de cada um que nos estava ali, né, apresentando, né, aquilo, aquela oferenda, digamos assim, aquele momento. E então a gente tudo ali sentado, Rinpoche falando, eu com meu inglês maravilhoso de aprendizado, mas eu consegui me conectar com a alma deles e aí as coisas aconteciam e eu consegui entender. Muito interessante isso também, de uma experiência internacional para mim. E ele olhava e ele falava com a calma, e ele fala: se eu nasci aqui no Butão, ou mesmo se eu me nutro dos ensinamentos do budismo, é porque a minha alma está sintonizada com isso.
E isso não significa que é o único caminho, porque vocês também têm o caminho de vocês. E com o que você sintoniza, com o que você acredita, com o que você quer cultivar e construir. E aí ele trouxe a água, ela ocupa vários recipientes. Mas ela é água aqui na China, na Índia, na Alemanha, no Brasil. É água, é a essência. Quando que a gente vai olhar para a vida atravessando pela essência? Então, a minha experiência no Butão foi muito espiritual, sabe? Ela se construiu nesse lugar das práticas, das habilidades para a felicidade, mas muito de um sentir. Eu me permiti muito sentir, e aí o sentir acontecia, né, nos momentos múltiplos. Então, acho que eu fui a chorona do grupo, mas foi bonito também, porque uma amiga irlandesa falou assim: eu consigo olhar a sua alma e ver a sua alma. E isso para mim foi um grande presente. Eu estava realmente muito feliz de estar participando daquela expedição, com os desafios da própria língua, mas está melhorando a cada dia, estou em progresso a cada momento. Conectando com o que você falou do sonho, a gente não ficar colocando barreiras nos nossos sonhos por causa de, sei lá, algumas limitações, porque tudo aconteceu, tudo fluiu, foi tudo assim incrível, né? E então, no banho de floresta que aconteceu, né, no momento bem nos primeiros dias, me veio esse sentir do que é liberdade. Talvez eu não tenha tocado ainda nessa liberdade mais profunda, mas a liberdade é a gente ir retirando essas amarras, essas ilusões, essas crenças limitantes, essa não crença no nosso valor, né, na nossa capacidade de sonhar, na nossa capacidade de realizar. Então, como é ser livre? E como é querer ser livre e cultivar uma mente, né, ou um estado de mente mais calmo, mais sereno e com mais sabedoria. E isso não vem de graça. Isso não vai acontecer do dia para a noite, assim como nada na vida. Nem aprender inglês vai acontecer do dia para a noite, né? Nem a calma acontece do dia para a noite, e nem o estado de compaixão acontece do dia para a noite, nem a gratidão acontece do dia para a noite. Tudo isso precisa estar não como uma obrigação, mas como uma escolha e como um compromisso de como eu quero seguir na vida, na minha caminhada, na minha jornada, né? Olhando mais para dentro do que para fora. Mas quando olhar para fora, olhe para a beleza, porque também foi uma outra coisa que eu vi no muita beleza. E que tipo de Muita beleza? coisa linda. A natureza, a arquitetura, a pintura, né? Dos templos, do aeroporto, das casas, e muitas cores, porque é tudo bem colorido, né? Então tem muita beleza, mas uma beleza artística, que também me traz a fala do Satish, quando ele fala que na simplicidade elegante, o primeiro item que ele traz é beleza. E como a beleza é bom para os olhos, como a beleza faz bem para a alma. Mas aí a pergunta que eu deixo é: que tipo de beleza você também quer olhar, né? Que tipo de beleza você quer apreciar, né? Então, a beleza me chamou muita atenção no Butão, muita atenção. É muito, muito lindo, sabe? Tudo construído com muito detalhamento, com muita doçura, sutileza, enfim, harmonia. Acho que essa é uma boa palavra, É harmonia. engraçado, né? Porque a gente associa a beleza tanto com o que a gente vê com os olhos, mas agora eu tô te vendo e tem uma foto do botão aqui atrás da Shirley na, na imagem que a gente está fazendo na gravação aqui pelo Zoom, mas todo mundo só está ouvindo a gente. Mas mesmo te ouvindo, dá para ver beleza na sua descrição da relação das pessoas, da relação dos ambientes. Tem essa beleza que chega no coração, né? Que no fim ela caminha pelos olhos, mas não só por eles,
mas chega no coração e eu acho talvez um dos sonhos mais bonitos que a gente possa sonhar junto, né? Construir de fato uma sociedade coletivamente que a gente sonhe com felicidade e construa essa felicidade, que a gente sonhe com mais compaixão e construa essa compaixão, que a gente sonhe com mais beleza e construa mais beleza. E eu acho a analogia com aprender inglês perfeita, porque é isso, assim, ó, não é do dia para a noite, depende da nossa dedicação, depende de ir na próxima aula e de aprender uma palavra que você não aprendia antes, mas também depende de ir lá e se arriscar, às vezes sem saber a língua falar toda, mas eu tô aqui para viver a experiência, e eu acho que isso eu tinha ficado inspirada pelo texto, mas nossa, te ouvindo fico muito mais, Shirley, que presente você ter tido a oportunidade de fazer essa viagem, ter tido esse sonho, concretizado esse sonho e dividido ele aqui com a gente no Jornada da Calma. Só posso te agradecer mesmo de coração. Obrigada. Ai, meu Deus do céu. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que a felicidade só é real quando é compartilhada. Eu acredito nisso, né? Porque a natureza nos ensina isso, né? Colaborar, contribuir, integrar, né? Então, como não voltar do botão e fazer, né, um texto e te mandar, ou receber esse convite que para mim é um presente, participar da Jornada da Calma novamente, compartilhar esses meus insights, minhas percepções, meus sentir, né, enfim. Então, eu sou muito grata, transbordo aqui, o coração tá quente, a mão tá quente, tá tudo quente. Muito feliz por compartilhar com você e também receber a sua escuta e a escuta de quem vai assistir, né, nos ouvir depois. E gratidão pelo seu tempo, porque eu sei que você tá de férias e você também abriu um espaço muito generosamente pra gente fazer essa troca e muito obrigada, do coração mesmo. Ai, que alegria, Chiles. Obrigada mesmo. Obrigada a você que nos ouviu hoje aqui, viajando juntos para o Butão. Quem sabe um dia a gente não faz uma expedição juntas, Chiles? Eu vou gostar. Junto com os ouvintes do Então, Jornada olha, da já vamos Calma, imagina. Vamos! Já estamos jogando aqui para o universo. Eu acho uma maravilha. Incrível. A próxima Incrível viagem demais. será uma expedição Jornada da Calma, felicidade sustentável. Já temos guia, já temos todos um roteiro. Vamos As fazer coisas vão se juntando, quem sabe. Obrigada mesmo. Obrigada a você, ouvinte, companheiro de jornada, pela confiança, pela abertura. E a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo. Tchau, tchau.